É um prazer participar deste congresso que é tradicional no nosso tribunal, dando início ao sexto painel, que tratará do tema Trabalho Infantil em Tempos de Pandemia. A chaga do trabalho infantil tem produzido efeitos nefastos, como todos nós sabemos. Impede crianças e jovens de frequentar a escola e receber formação adequada para poder trabalhar de forma digna na idade adulta. Reduz a possibilidade dos empregadores contarem com pessoal qualificado. Alimenta o círculo vicioso da pobreza, comprometendo o desenvolvimento sustentável do nosso país. Por isso, vedar o trabalho infantil é de interesse de todos os segmentos da sociedade. A pandemia piorou o quadro que já era preocupante. Nos últimos anos, mais de 90 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil, reduzindo o número de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016. Entretanto, relatório mais recente da OIT, produzido em parceria com a Unicef, indica que houve expressivo aumento de mais 8 milhões no período de 2016 a 2020, chegando a 160 milhões. Além disso, a crise provocada pela Covid-19 aumentou a pobreza para as pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade, sendo que os impactos socioeconômicos da pandemia e o fechamento de escolas agravaram a situação de milhões de crianças em todo o mundo, que passaram a trabalhar para contribuir com a renda familiar, podendo reverter anos de avanço no combate ao trabalho infantil. Há evidências de que, em decorrência da Covid-19, cerca de mais 9 milhões de crianças e adolescentes podem aumentar este número até 2022, assim apresentando um quadro preocupante para todos nós. Crianças e adolescentes se acidentam 6 vezes mais do que adultos em atividades laborais, porque têm menor percepção dos perigos. Fraturas, amputações, ferimentos causados por objetos cortantes, queimaduras, picadas de animais peçonhentos e até morte. Abusos físicos, sexuais e emocionais são os principais fatores de adoecimento das crianças e adolescentes trabalhadores. Ademais, quanto mais cedo o indivíduo começa a trabalhar, menor é seu salário na fase adulta. Isto ocorre, em grande parte, devido ao baixo rendimento escolar e ao comprometimento no processo de aprendizagem. É um círculo vicioso que limita as oportunidades de emprego aos postos que exigem baixa qualificação e com baixa remuneração, perpetuando a pobreza e a exclusão social. Em 2021, instituído pela ONU como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, tem início uma contagem regressiva para o cumprimento da meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que prevê o fim do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Portanto, necessário conscientizar a sociedade para a urgência de medidas efetivas e imediatas de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Vamos dar início a esse painel com o propósito de ampliar o debate, não só pela análise dos impactos na vida de milhões de trabalhadores infantis e adolescentes, mas também pela perspectiva dos efeitos que provocam para toda a sociedade, comprometendo o desenvolvimento sustentável do nosso país. Para discorrer sobre questões tão relevantes, vamos contar com o Gustavo Cabral, que é PhD pela USP, com pós-doutorado em Oxford, Inglaterra, e Berna, na Suíça. Pesquisador da USP-FAPESP, que lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, assim como vacinas contra o chikungunya e zika vírus, no Departamento de Imunologia do ICB-USP. É colunista do Viva Bem UOL e guia do Team Halo da ONU. Passo a palavra para o Gustavo.
Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos e todas, estar falando sobre essa questão, sobre essa chaga, não é? Que é o trabalho infantil, a exploração infantil, trazendo alguns pontos de extrema importância para a gente refletir. Porque quando a gente fala, é muito bonito a gente ver uma apresentação, olha, doutor Gustavo Cabral, imunologista, PhD, estudou na USP, em Oxford, trabalhou na Suíça, tá, esse blá blá blá, com todo respeito aos títulos que a gente consegue, mas nós precisamos ser mais do que isso. Mas muito mais do que isso. A gente precisa ser muito mais, inclusive, do que para nós mesmos. A gente precisa ultrapassar. E uma das formas da gente ultrapassar isso é ter a compreensão do que o que nós realmente somos e o que nós podemos e devemos fazer. Quando a gente fala nesse ponto trabalho infantil em tempos de pandemia, aí é onde entra a minha história. Porque falar de titulação hoje, se eu me ponho nessa posição confortável dos títulos da posição que eu consegui, entre aspas, e eu consegui uma expressão muito forte, a gente se acomoda. Porém, esse período de pandemia tem levado a algumas questões muito fortes, e aí onde eu entro nessa minha história, mostrando isso daqui. Ô, Diego, põe essa foto, por favor, essa primeira foto. Tá conseguindo compreender, conseguindo ver? Porque quando a gente fala em tempos de pandemia, trabalho infantil em tempos de pandemia é voltar a esse tempo, pessoal. Pois é, e aí sou eu. Aqui sou eu no sertão, mas pelo meu sotaque, esse meu sotaque suíço, mistura suíço com inglês, é notório que eu sou baiano, né? Nordestino, baiano, lá do sertão da Bahia, e ganharia um doce quem adivinhasse que esse daqui sou eu. Com meu melhor amigo, Jolie, e também meu pai aqui, que era meu melhor amigo, e minha família, irmã, prima, enfim, família junta aqui. E a gente fala muito sobre a volta do trabalho infantil, principalmente nas zonas urbanas, porque a gente consegue ver e estar próximo. Mas na zona rural a coisa ainda é mais pesada. A gente não enxerga, a gente não vê, porque a distância camufla. E você sair de uma situação como essa para se tornar um PhD, um pesquisador, para liderar pesquisa, a coisa é muito mais árdua. E, infelizmente, é exceção. E você sabe que a gente não vive de exceção, né? A gente vive de regras. Hoje, os meus amigos, é raro, a exceção é alguém que não chegou. Meus amigos, assim, meus colegas, meu convívio hoje é quem não chegou aonde nós estamos. E nesse momento a gente está voltando a isso, a esse período, onde não tem condições financeiras, todo mundo vai trabalhar, pessoal. Se não tem suporte, todo mundo vai trabalhar. Esquece que a gente não vai, ninguém vai ficar em casa, ninguém vai para a escola se tiver faltando prato de comida em casa. Esquece isso. Essa é a realidade nossa. A única alegria que a gente tinha, basicamente, deixa eu mostrar a segunda foto, Diego, por favor, era esse período do festejo junino. Esse orelhudinho aqui, cabeçudinho, sou eu com meu irmão mais novo. Essa era a grande alegria nossa lá no sertão, ganhar uma roupa nova para ir dançar forró. Mas nem isso nesse período de pandemia a gente está conseguindo ter. Porque nós não estamos conseguindo controlar essa bendita ou maldita pandemia. Só retornando aqui, a gente não está conseguindo controlar isso. Esse é nosso grande problema. E compreender o caminho para sair disso e chegar onde nós estamos é a grande questão. Quando a gente fala, pessoal, isso pode ser clichê, mas quando a gente fala em revolução, não adianta tirar a educação. E aí é onde entra a minha questão. Você vê desse menino aí,
para se tornar esse pesquisador, a história é longa mesmo. Nesse período aí eu ali, quando eu falei, eu e o Jolie, meu melhor amigo, o cachorrinho, a gente ficava imaginando como era que a gente ia conquistar o mundo. Só não sabia que o mundo era mais do que aquele espaço lá em Crenguenhé, o lugar onde eu nasci, o povoado, fica no município de Tucano. Eu não sabia que era maior do que aquilo. Mas a gente tinha que mudar aquilo ali. Quando eu falo a gente, que era sempre eu e ele batendo papo. Pelo menos eu conversava, ele sempre concordava. A gente tinha que fazer algo, mas não tem como fazer se a gente não tiver suporte. Suporte do grande Estado. Então, desde 7, 8 anos, as minhas irmãs estavam trabalhando na roça, trabalhando em feira pública, vendendo manga, vendendo coco, vendendo geladinho, saindo lá de Crenguenhé para ir lá para a feira pública em Tucano, em Caldas do Jorro, pegando carro, em cima de carro, 12 quilômetros para passar o dia todo, vendendo a fruta, vendendo geladinho para trazer dinheiro para casa, para poder ajudar. Uma das piores situações, não ver perspectiva de vida, não compreender que aquilo é trabalho infantil, não compreender a importância da educação, porque a gente ia para a escola por obrigação, e mesmo assim, quando ia, não quer dizer que iria frequentemente, porque é período de colheita, quando a gente planta e a gente vai ajudar, esquece, pessoal. Não vai para a escola, vai ajudar. E o pior, imaginar, porque quando a gente está com 15 anos, tem tanto tempo de trabalho, que a gente já é adulto. E foi minha decisão de sair de casa e buscar em outros lugares, em outra cidade, o que poderia ser feito. E aí eu fui morar sozinho em outra cidade, chamada Euclides da Cunha, que eu adorei, é uma cidade maravilhosa, mas não é para o menino de 15 anos. E aí trabalhando em feira pública também, aí fui trabalhar em açougues públicos, banca de carne, vender. Claro que eu comecei a conquistar muita coisa. Comecei a ter meu próprio comércio, Monte Santo já tinha outro comércio, criança, novo, já tinha conseguido comprar moto, já estava morando em minha casa. As coisas tendiam a evoluir, a aprender. Mas tinha isso aqui que me incomodava, de não ir além. Imagina, eu com 17 anos, já tenho 10 anos de trabalho. Tenho responsabilidade. Não sair da 8ª série. Pois é, fiquei 3 anos, não tem como a gente estudar. Vai para a escola, mas nunca termina o ano letivo. Não tem como uma criança, um adolescente, acordar 3 horas da manhã e ir trabalhar, voltar 3, 4 horas da tarde, morto de cansado, fazer comida, preparar alguma coisa para alimentar, ir para a escola à noite e achar que está estudando. E a grande questão foi a educação. Como? Observando os outros. Eu acho que eu sempre brinco com o pessoal sempre me elogia, de ser inteligente, essas coisas, e eu falando das coisas mais geniais assim que apareceu em minha vida, em minha carreira, foi quando eu estava lá no sertão baiano, trabalhando e observando a sociedade. Olha, aquelas pessoas que estudavam, que nós chamamos de estudados, os estudados têm um padrão de vida bacana, padrão de vida que eu quero ter. E aí foi a grande mudança. O menino que estava trabalhando a vida inteira, pensando numa perspectiva, falar, olha, vendi o que eu tinha, falei, vou estudar. Vou estudar, claro, pessoal, que meus pais queriam me matar, né? Como assim? Manhã e painho trabalhando na roça, depois passaram num concurso, manhã passou a limpar a escola e tal, painho poder ajudar, tentando também, depois foi passar num outro concurso como agente comunitário de saúde, mas sempre trabalhando na roça, as coisas tendendo a mudar, as coisas estão melhorando. Como assim você vai desistir agora que nós estamos crescendo? Nós estamos tentando ter uma vida digna. Isso já no início desse século. E eu com 20 anos, eu falei, não, vou estudar, vou concluir a 8ª série, fui para o 2º grau, falei, vou estudar. Vendi minhas coisas, já era maior de idade, como eu falei, contra tudo e contra todos, porque nesse momento não dá, ninguém te dá apoio moral, falando nesse sentido. Falei, pai e mãe, eu vou para casa, eu preciso da ajuda de vocês.
vou voltar para casa. Eu voltei para casa e estudar mesmo, comecei a estudar no ensino de base 1 ano, que foi o terceiro ano. E aí o dinheiro que eu tinha junto, eu fui para uma escola particular. Eu com 21 anos na escola particular e meus colegas com 16, de 6 a 7. E assim eu estava, mas estava nem aí essa diferença de idade, 4, 5 anos. Eu tinha um objetivo, era educação. E foi educação. Daí, pessoal, as coisas parecem que tendem a acontecer. Mas não tendem a acontecer de forma simples. De jeito algum. Sabe por quê? Porque nós somos criados escutando de que, olha, trabalho dá dignidade ao homem. Trabalho é melhor estar trabalhando do que estar se drogando, como que só existem essas duas opções. Então, como a gente compreender que aquilo é conversa que é imposta para a classe menos favorecida? Porque classe média alta não tem esse diálogo. É só para a gente. Consequentemente, o nosso destino é servir. Como compreender que aquilo ali é muita falácia? Essa é a grande questão, esse é o grande problema. E como chegar nos pais, nas mães e falar, olha, isso não é diálogo de classe média alta, classe dominante financeiramente em condições. Esse é diálogo imposto para quem está destinado a servir. E essa foi a grande questão, foi o grande enfrentamento. E aí você pensa, já passando 3 anos na 8ª série, em meu caso, e tentando ir de encontro, juntando dinheiro para ir para uma escola particular, para o último ano, ter que, de repente, parar de trabalhar, entre aspas, dedicar ao estudo, convencer os pais, mas não importa, tinha que ir. Pronto, fiz o terceiro ano, vou para a faculdade, vou estudar em Salvador. Que nada, esquece. Sou pobre, filho. Não dá para ir para Salvador. Eu não tive nem o dinheiro da passagem para ir fazer o vestibular. Imagine que é a capital, né, da Bahia. Imagine eu me manter lá. Fiquei no sertão, ali Senhor do Bonfim, estudando escola pública. Fui para uma universidade pública, onde tinha residência, onde eu poderia me manter com R$ 30 por semana, que era o que meus pais podiam me ajudar. Isso já agora, 2004, 2005. Eu entrando mais velho na faculdade. Mas eu tinha que me manter. Porque Sabadinho foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida, apesar da frustração, mais uma frustração de não poder estudar em Salvador. Das melhores coisas, porque lá eu entrei para estudar com uma vontade indomável. E aí comecei a me envolver com ciência, trabalhar em comunidades quilombolas, remanescentes de quilombos, trabalhos que eu publiquei na graduação, que são mais citados até hoje, depois de eu ter feito pós-doutorado em Oxford. Extremamente citado. Trabalhar com comunidades catadores de lixo, e para o lixão mesmo, trabalhar com saúde pública, meio ambiente, educação, trabalhar mesmo com ensino, pesquisa e extensão na universidade, como eu nunca... Assim, o pessoal olhava para mim, eu não parava, porque só tinha uma oportunidade. A sequência foi para ir para Salvador fazer o mestrado na Federal da Bahia. Só que eu também peguei um período que favoreceu ter bastante bolsa de pesquisa. E no Brasil e até no mundo, quem faz pesquisa são os estudantes de mestrado e doutorado e pós-doutorado, já os pós-doutorandos. E a gente precisa ter iniciação científica. Então, hoje, quando eu monto meus projetos gigantescos e tal, mas eu preciso dessas pessoas. E naquele momento, era a única forma de eu me manter em Salvador. Passado, pronto, Salvador. Fiz meu mestrado em imunologia, me tornei mestre em imunologia, quero mais. Doutorado na USP. Vim para a USP, também fazer meu doutorado em imunologia, e as coisas não paravam. Não parava isso em minha cabeça. Que a grande revolução vinha através do estudo. A grande mudança vinha através do estudo. Chegando aqui na USP, vou para o exterior, porque todo mundo ia para o exterior, todo mundo estava aqui estudando, já era normal ir para o exterior. Eu vou para os Estados Unidos para ver os amigos Estados Unidos, França, Inglaterra. Não dava para mim, tem que ir para Portugal, porque minha educação de base é horrível.
Horrível mesmo, a base da educação para falar inglês. Não dava para mim. Fui para Portugal, foi maravilhoso. Só que é oportunidade única. Portugal, um ano de doutorado de sanduíche. Eu preciso aprender a falar inglês. Como? É uma chance. O dinheiro da bolsa que eu tinha investido nisso para aprender inglês, mas eu precisava de uma imersão. Verão europeu, agosto, que para, juntei meu dinheiro da bolsa e fui fazer um curso de imersão na Irlanda. Estudei, era para ficar 4 semanas, fiquei 5 semanas, estudei como se fosse 5 anos. Volto para Portugal, volto para o Brasil, termino chegando próximo de concluir meu PhD aqui na USP, vou sonhar mais alto. Vou para Oxford, puxa, a maior universidade, uma das universidades, se não a universidade mais tradicional, a melhor universidade do planeta, junto com Cambridge e Harvard. Então, assim, de repente, aquele menino que há pouco tempo, até os 20 anos, não estudava, de repente está em Oxford, na Inglaterra, fazendo pós-doutorado. Era para eu ir fazer um pós-doutorado, fiz 3. E não é só comigo, não muda só o Gustavo. Tudo que está em nossa volta começa a mudar, começa a alterar. Porque meu irmão mais novo já observou, para onde o Guga foi, eu vou. Chegou um momento que eu estava em Oxford fazendo pós-doutorado e meu irmão mais novo, também vem da mesma situação, me acompanhando para tudo, estava fazendo doutorado de sanduíche na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, trabalhando com o pessoal da NASA, que ele trabalha com geoprocessamento, de referenciamento, essas coisas de mapas. Então, as coisas mudam, a questão foi a educação. Esse é o grande ponto. Daí de Oxford, passei 3 anos e meio, fui para a Suíça. Poxa, imagine, eu, menino lá do sertão, que tinha cara de velho aos 18, 19 anos, porque as coisas vão nos abatendo fisicamente, e de repente está morando em frente aos Alpes suíços, trabalhando no INSE Hospital, hospitais mais espetaculares da Suíça, lá em Berna. E foi como assim? De repente eu resolvo voltar para o Brasil. Início de pandemia, resolvo voltar. O pessoal perguntou se estava com um problema psicológico. Não é possível, você vai voltar, você está maluco? Se precisa de alguma ajuda psicológica, me diga. Não importa. Eu acho que esse foi o grandíssimo segundo passo. O primeiro foi Euclides da Cunha resolver a educação. O segundo foi, nós temos que voltar para o Brasil. Não pode ser só eu. Não pode ser só nós indivíduos. Porque esse grande problema de educação, de trabalho infantil, isso é uma chaga que a gente vai acompanhar por muitas gerações, infelizmente. Mas para diminuir as gerações, a gente tem que estar atuando hoje, de forma como a gente nunca possa imaginar. Essa questão tem que ser muito ativa, mas ativa mesmo. E esse meu retorno para o Brasil, voltando aqui para a USP, vindo para desenvolver tecnologias, com suporte aqui, para a gente poder criar aqui, porque a gente tem um hábito na ciência, pessoal, a gente importa tijolos para construir nossa casa aqui. Nós vivemos de importação, que é a redução dos insumos farmacêuticos ativos. Tinha que voltar para desenvolver pesquisa aqui, de base. Construir vacinas com nossas próprias tecnologias, com experiência de Oxford, com experiência exatamente lá no Instituto Jenner, onde surgiu essa vacina, que é o instituto referência no planeta para desenvolver vacina. Eu estava lá, fiquei lá 3 anos, eu tenho que voltar, fui para a Suíça, tenho que retornar, é o tempo mais difícil, o pessoal em cima de mim, que você está maluco. Eu falo, pessoal, você não tem noção. Boa parte da maioria não acredita que eu vim de classe baixa, assim. Achava que eu era algum super, de família super bem de vida, lá do sertão, Gustavo Cabral, olha. Não é bem assim, então tem que voltar, tem que retornar e tem que entrar nessa luta muito além da nossa bolha. A gente precisa pensar de forma muito mais ampla. E pensar de forma ampla nos ajuda a ter uma compreensão de ação e de responsabilidade, de compreender que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina, e por isso nós entramos em diversos projetos
na ciência, tecnologia, inovação, educação social, educacional, coragem para quebrar essas barreiras acadêmicas e compreender que a educação, conhecimento não pode ficar só dentro das universidades, tem que chegar à sociedade, porque sem a sociedade, nós acadêmicos, nós somos frágeis, porque sem a sociedade não há observação política, não há observação empresarial, então nos deixa isolados, consequentemente a sociedade perde. Então, compreender isso hora da gente compreender que a gente tem que agir. E esse momento de pandemia tem jogado na cara do nosso retrocesso de forma como poucas vezes em nossa história. Então é hora de agir, é hora de trabalhar, é hora de pensar muito mais do que o mundo que a gente vive, do que o quadrado que a gente vive. Porque só olhar para o nosso momento de conforto é muito fácil, mas é hora de atuar. E todos os momentos que a gente tiver a oportunidade, quando tiver, a gente tem que criar e fazer a coisa acontecer. Então, o trabalho infantil, período de pandemia, é um retrocesso violento. E a gente tem que agir de forma extremamente pesada para contra essa bendita chaga que nos rodeiam e que nos faz reféns, que nos destinam a ser subservientes quando a gente sobrevive. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, doutor Gustavo, pelo exemplo, pelo relato, pelo estímulo à educação e à formação, que certamente produzirá grandes efeitos para mudar o nosso mindset, a nossa forma de ver a questão. Passamos agora a palavra para a juíza Eliana dos Santos Alves Nogueira, nossa colega titular da 2ª Vara do Trabalho de Franca, coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência, também na mesma Vara do Trabalho. Bacharel e mestre em Direito pela Unesp, entidade da qual também é professora, doutora em Direito do Trabalho pela Università Sapienza de Roma, na Itália. Membro do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem no TRT-15 e gestora regional do programa Correlato junto ao TST, que eu também tenho a honra de integrar. Com a palavra, nossa colega juíza Eliana. Bom dia a todas e todos. Cumprimento aqui a desembargadora Tereza, nossa coordenadora do painel, o querido Gustavo Cabral, que nos deu uma aula de resiliência, de força e de perseverança nessa manhã. Eu quero agradecer, parabenizar o tribunal, na pessoa da doutora Ana Marílis Vivaco de Oliveira Gula, nossa presidente, e também o desembargador João Batista Martins César, que é diretor da nossa escola judicial e de quem eu recebi o honroso convite para estar aqui agora de manhã. Por óbvio, eu não tenho nenhuma intenção de substituir a doutora Kátia Arruda, nossa ministra do TST, tanto em razão do que ela representa no que diz respeito à sua atuação jurídica e jurisdicional, e também pela sua atuação acadêmica, e, acima de tudo, porque ela é a gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, que, como a doutora Tereza já colocou, eu aqui atuo como representante regional, também junto com outros colegas, no TST. Bom, vou tentar aqui contribuir um pouquinho com o meu lugar de fala, né? E de onde vem esse meu lugar de fala. Eu sou professora universitária na Unesp, em Franca, desde 2002, 2004, como professora assistente concursada, e tenho como linha de pesquisa perene, permanente, o trabalho decente, sob o viés da eliminação do trabalho infantil, essas pesquisas me levaram ao doutorado na Itália, onde eu pude estudar um pouquinho políticas ativas de inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, visando aí fazer o estudo de direito comparado. Além disso, eu sou coordenadora do GEI em Franca. Eu tive a honra de ser também a primeira coordenadora de um juizado nesses moldes, na Justiça do Trabalho. A iniciativa é pioneira do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que em 2014, através da Resolução Administrativa número 14, criou 10 juizados especiais que atingem hoje a inteira jurisdição do TRT-15.
Temos hoje atuação nos 599 municípios da nossa jurisdição. Sou eu e mais 9 colegas, somos um total de 10 juízes que coordenamos esses juizados, cuja especialização visa processar e julgar ações que envolvam trabalhadores com idade inferior a 18 anos. E além de analisar de um modo especializado, diferenciado esses processos, nós também temos competência para processar e julgar todas as ações civis públicas cujo objeto seja ações ou políticas públicas para a eliminação do trabalho infantil e também para alavancar e estimular a contratação de adolescentes através do contrato de aprendizagem. Né? Então, a nossa atuação ela é bem dinâmica, ela é ampla, mas ela é uma resposta extremamente eficaz, e faço isso aqui em nome até dos meus 10 colegas, dos meus outros 9 colegas que atuamos no GES. Essa atuação especializada da Justiça do Trabalho vai bem na linha do acesso diferencial das diferentes situações laborais à Justiça do Trabalho. Eu assisti ao Call for Papers aqui do lado e o Vinícius fez uma abordagem muito interessante do acesso à justiça. Também fico muito feliz com a presença dos nossos estudantes no Congresso. Por aqui também outro parabéns à nossa Escola Judicial, ao nosso tribunal, por esse olhar diferenciado. Pesquisa, ela nasce na academia, e jovens com esse viés humanista certamente farão toda a diferença para as ações que vão desenvolver nas mais diversas áreas do conhecimento do saber jurídico. Então, o Vinícius falava do acesso, essa é uma resposta do TRT-15, garantindo, especializando os juízes para atuar única e exclusivamente, não única e exclusivamente, porque a gente acumula com a jurisdição normal, mas especificamente nessas questões que envolvem o trabalho infantil. Por que esse lugar de fala que eu mesclei aqui, tanto a pesquisa acadêmica quanto a atuação na jurisdição, vão me permitir fazer um retrato sobre o trabalho infantil na pandemia, sob o ponto de vista jurídico. Isso tudo que o Gustavo trouxe, a luta pessoal dele e a percepção que ele tem, que é fantástica, de que ele, na verdade, é um sobrevivente ao trabalho infantil. E a fala dele nos remete, e não entenda isso, professor Gustavo, como algo pejorativo, muito pelo contrário, mas um ato quase que de heroísmo. Então, a gente não pode olhar para situações excepcionais, como são a do Dr. Gustavo e de tantas outras pessoas que venceram o trabalho infantil e conseguiram sucesso profissional. Essa situação, e ele fala isso muito bem, foi difícil, foi extremamente difícil romper a situação de pobreza na qual eu vivia, para ir sozinho aos 15 anos, criar uma empresa, criar um empreendimento, depois vender tudo para me dedicar à educação. E a fala dele também nos comove. Eu voltei para o Brasil porque isso não pode acontecer só comigo. Como fazer com que outras crianças e outros adolescentes possam ter a mesma oportunidade de estudo, de cidadania que ele conseguiu? Então, é essa a atuação essencial de todos aqueles que, dentro do sistema de justiça, devem buscar vencer a chaga social que corresponde ao trabalho infantil no mundo moderno. Eu não vou falar de estatísticas, a doutora Tereza já falou na abertura. Ontem, o ministro Lélio, na conferência dele, trouxe inúmeros dados sobre o trabalho infantil. Como o meu tempo é pequeno, eu vou passar ao largo da questão estatística, porque eu entendo que ela já está pacificada. Sabemos que o trabalho infantil existe, é fato que ele aumentou durante a pandemia, aumentou exponencialmente no mundo todo. Infelizmente, isso não aconteceu só no Brasil. O mundo todo vê um recrudescimento do aumento do trabalho infantil e a decorrência imediata, isso não é o que eu acho, isso é o que apontam as pesquisas da OIT, da Unicef, inclusive as realizadas no âmbito da União Europeia. O trabalho infantil ele vem a roldão do aumento da pobreza. Pobreza é a irmã gêmea do trabalho infantil. Ele só se desenvolve, encontra terreno fértil em situação de miséria, de pobreza e de exclusão social. Aqui no Brasil, a situação é muito mais agravante, porque nós já temos dados que indicam que no período pré-pandêmico nós tínhamos cerca de 9 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, esse número cresceu para 27 milhões. E eu convoco aqui todos os nossos colegas juízes, advogados, todo mundo que atua na área jurídica trabalhista, a entender que é esse o panorama que nós vamos atuar, é nesse panorama que nós temos o dever de prestar jurisdição agora, e me parece que em uns bons anos aí para frente. Nesse panorama de exclusão e miséria, nós vamos ter que repensar o direito do trabalho, nós vamos ter que repensar como
organizar a prestação jurisdicional. Eu parto do pressuposto que a especialização é essencial. Faço votos que nós consigamos, primeiro, aumentar o número de GES aqui no TRT15, e segundo, levar essa iniciativa para os outros tribunais regionais do trabalho. Por que isso é importante? Bom, combater o trabalho infantil é algo extremamente complexo. Por quê? Se ele é irmão da pobreza, eu tenho que primeiro atuar nas causas do trabalho infantil. E as causas do trabalho infantil estão ligadas à exclusão social, estão ligadas à população de baixa renda, estão ligadas ao desemprego, que, por sua vez, estão ligadas à exclusão do sistema educacional. A gente tem um círculo de pobreza que se estabelece de modo muito claro. A criança vai trabalhar muito cedo, abandona a escola, não se profissionaliza, não se profissionalizando, não consegue salário adequado para se manter na vida adulta, não conseguindo salário adequado para se manter na vida adulta, vive em situação de vulnerabilidade e leva essa situação de vulnerabilidade para os seus filhos, que vão ser, por sua vez, as próximas vítimas do trabalho infantil. E como o Gustavo colocou muitíssimo bem, a única coisa que pode romper esse ciclo de pobreza, e ele desenhou ele direitinho, Gustavo desenhou e coloriu o ciclo da pobreza, é a educação. A válvula de escape é garantir para as crianças e adolescentes um sistema educacional adequado, que garanta ensino integral, em tempo integral, e eu aqui rezo o mantra do meu colega Oliva. O Oliva, durante muito tempo, atuou com a gente no comitê, e ele sempre falava isso, né? O único meio é a educação integral em tempo integral. Então, eu aqui vou repetir o mantra do meu colega José Roberto Dantas Oliva. É educação integral em tempo integral. Essa é a única alternativa. Mas como é que a gente faz para chegar da situação de violação, de trabalho infantil, até a situação de garantia de educação integral em tempo integral? Tem um caminho longo para ser percorrido. Eu vou colocar aqui 2 dados do impacto da pandemia nas crianças e nos adolescentes para a gente entender como essa questão é problemática. Agora, em junho de 2001, a presidente da Comissão Europeia atual, a Ursula von der Leyen, fez uma declaração no âmbito do Comitê Europeu dizendo o seguinte: olha, nós precisamos criar no âmbito da Europa uma política de tolerância zero com o trabalho infantil. Ele já era um problema sério antes da pandemia. Ela narra que cada europeu, em média, consome por ano 100 euros em produtos oriundos de trabalho infantil. Ela faz esse relato dizendo que foram adquiridos bens produzidos com uso de mão de obra infantil dentro da cadeia produtiva à base de 50 bilhões de euros no ano de 2019. E aponta que com o recrudescimento da pobreza, porque a pandemia piorou a crise econômica, nem tudo é culpa da Covid, a crise econômica já era uma realidade antes da pandemia, o que a pandemia fez foi agravar os efeitos da crise econômica, e ela fala assim, esse agravamento tende a aumentar o número de trabalho infantil. Famílias empobrecidas, com baixa renda, levam as crianças para o trabalho, ou elas são jogadas de novo para a situação de trabalho infantil. O ministro Lélio disse ontem, a gente voltou a dados de mais de 10 anos atrás. Nós temos um retrocesso imenso do ponto de vista da erradicação do trabalho infantil e do que as medidas puderam, durante um período, melhorar essa situação. E o que me chama a atenção para o relatório da Úrsula, da presidente lá da Comissão Europeia, é o seguinte, ela fala, olha, essa nossa política de tolerância zero não pode ser de não comprar produtos que foram produzidos com mão de obra infantil, porque se nós fizermos isso, nós vamos piorar a situação. A África subsaariana é indicada como a região do planeta onde eu mais tenho a alocação de mão de obra infantil e é onde, incrivelmente, mais houve aumento de postos de trabalho no período pré-pandêmico e, em compensação, onde eu tenho a menor renda per capita mundial. Então, a gente tem uma questão econômica e de migração de empresas, ou pelo menos de produção, que precisa ser levada em consideração. Eu criei postos de trabalho onde a pobreza existe em maior nível, com salários baixíssimos. O que a pandemia fez foi piorar a situação, porque essas pessoas sequer conseguiam mais o trabalho. Então, ela fala o seguinte, a nossa linha de atuação vai ser, aqueles países pobres que precisam de ajuda, nós vamos ajudá-los para que eles saiam, inclusive com investimento financeiro, para que eles saiam da situação de exploração de trabalho infantil. Países mais estruturados ou com melhor economia vão ser punidos. Ela usa a seguinte analogia, né? Nós vamos mandar cenouras para aqueles que precisam de ajuda para vencer o trabalho infantil e graves e severas punições para quem, mesmo em melhores condições econômicas, continua usando o trabalho infantil. E ela fala que pretende criar, até o ano que vem, um sistema de
como existe nos Estados Unidos, barreiras econômicas para não aquisição de produtos onde se encontra trabalho infantil, criando aí um sistema de due diligence, no sentido de que os países, aqueles que compram produtos fornecidos por esses países garantam que os seus fornecedores comprovem a não utilização de mão de obra infantil, e principalmente nas cadeias que envolvem eletrônico, roupa, sapato, café, fornecimento de café. A gente já percebe que nós temos um problema. Mas o problema maior nem é esse. O problema maior, gente, é que lá no panorama europeu, o Brasil não é visto nem como país em desenvolvimento. Tá? O Brasil é classificado, junto com a China, como país de grande riqueza e de grande potencial. Então, não esperemos a ajuda europeia para vencer o trabalho infantil. O Brasil já tem riqueza, e eu vou falar daqui a pouquinho, já tem arcabouço legal para proibir o uso de mão de obra infantil. Então, eu não tenho dúvida, o que vai sobrar para nós dessa política se implementada em âmbito europeu vai ser muito similar àquilo que a gente já sofreu de embargos econômicos dos Estados Unidos há uns anos atrás. Simplesmente se recusar a receber e comprar mercadorias produzidas em nosso país. Então, a gente já consegue perceber o quanto isso é problemático. Então, se combater o trabalho infantil pode não convencer os nossos políticos do ponto de vista da necessidade de garantir para crianças e adolescentes direitos, que seja pelo âmbito econômico. Nós vamos sofrer sanções em razão da não utilização de medidas que visem a eliminação do trabalho infantil. O Brasil foi recentemente, de novo, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Casa de Fogo Santo Antônio, pelo uso de mão de obra infantil. O Estado brasileiro, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, evidencia a falência do modelo interno de prevenção e de medidas de políticas públicas para acabar com o trabalho infantil. Por outro lado, dentro do Brasil, tem uma pesquisa recentíssima feita pela Unicef, ela foi lançada agora em junho de 2021. O tema da pesquisa é Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes. Ela foi realizada em 3 etapas até agora, em julho e novembro do ano passado e em maio de 2021. E ela fez uma constatação, estatisticamente, que a pandemia prejudicou sensivelmente, sobremaneira, as famílias de menor renda per capita. Aqueles que ganham até um salário mínimo foram os que mais sofreram redução de salários. Não precisa ser nenhum gênio para descobrir por quê. Né? Com a pandemia, essas pessoas que têm trabalho informal, que trabalhavam nas ruas, que não têm nenhum tipo de proteção social, não puderam ir para a rua trabalhar. Também não adiantava ir para a rua, porque com o fique em casa, quem conseguiu ficar em casa não saiu para a rua. O duro foi dizer fique em casa para quem não tem casa, para quem vive na rua, para quem não tinha nenhuma condição de sobrevivência. O Estado não deu resposta adequada, a gente não conseguiu atingir a toda essa população vulnerável com as políticas de transferência de renda adotadas pelo governo federal. E mesmo as famílias que receberam o auxílio emergencial durante o período pandêmico, após as entrevistas, declararam que o auxílio não foi suficiente para colocar comida na mesa. E boa parte dessas famílias declararam que aquelas em que eu tenho crianças abaixo de 17 anos morando, crianças e adolescentes morando nas suas residências, ficaram pelo menos sem uma refeição essencial durante o dia. Não houve possibilidade de aplacar a fome. E o Gustavo tocou num ponto essencial. Quem tem fome tem necessidade primária. Ele não vai atentar para o não trabalho. Ele vai para a rua, ele vai tentar achar uma fonte de renda. E pior, muitas vezes eles são cooptados para as piores formas de trabalho infantil, dentre elas o uso no tráfico de drogas ou a exploração sexual. A comida, a necessidade de comer, impulsiona o adolescente, impulsiona a criança, impulsiona inclusive o adulto, para trabalhos que são, de longe, os piores que eu posso encontrar dentro desse mercado informal, irregular e, às vezes, ilícito, no qual se desenvolvem atividades laborais. É muito importante observar isso. O Estado não foi capaz de responder à emergência surgida da pandemia para socorrer aqueles que mais precisavam. Por outro lado, a gente já tem dados informando que aqueles que mais acumulam patrimônio conseguiram acumular mais patrimônio durante a pandemia. Eu vi uma pesquisa outro dia informando que o mercado de luxo cresceu exponencialmente durante o período da pandemia. As pessoas, sem poder viajar, se dedicaram à compra de produto de luxo para poder investir o seu capital. Bom, isso dá a exata dimensão do quanto nós precisamos evoluir em criar medidas que garantam, no mínimo, sobrevivência para a população mais carente. Bom, então, o panorama, rapidamente, eu não tenho tempo para tratar de tudo, mas rapidamente, a gente já vê a preocupação
vamos pensar apenas no continente europeu, de medidas que, com certeza, vão desaguar em barreiras econômicas para quem usa o trabalho infantil. Aqui no Brasil, a pesquisa que evidencia que as medidas que foram lançadas pelo governo federal para aplacar a pandemia para os mais pobres não surtiram o efeito desejado. Repito, a gente tinha 9 milhões de pessoas abaixo da pobreza. Hoje elas são 27 milhões. Triplicou o número de pessoas que hoje não conseguem ter o mínimo necessário para a sobrevivência. Bom, precisamos fazer lei para resolver essa situação? Eu tenho que dizer que não. O arcabouço legal brasileiro garante à criança e adolescente proteção integral e prioritária. O meu recorte aqui é a Constituição Federal de 88. Não dá para trazer um histórico, então vamos começar por lá. O artigo 227 da Constituição Federal da República tem duas questões que eu preciso guardar. Primeiro, ele foi o único artigo inserido na Constituição Federal de 88 que veio por iniciativa popular. E ele é o único artigo, segundo ponto, ele é o único artigo que traz uma prioridade absoluta dentro da Constituição Federal. E é essa que traz o direito de crianças e adolescentes a garantir, a terem garantidos pela sociedade, família e pelo Estado os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar. Além do que, todo mundo tem o direito de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, a legislação existe. Mas está só na Constituição? Não. Depois da Constituição eu tenho o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente também trata, e ele diz o que é a prioridade absoluta. Ele vai estabelecer lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente que uma das formas de garantir prioridade absoluta é a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Eu tenho também, entre outras, o Marco Legal da Primeira Infância, que estabelece políticas públicas que precisam ser implementadas pelo município, pelo Estado e pela União para garantir os direitos daquelas crianças entre 0 e 6 anos, numa fase fundamental de desenvolvimento do ser humano. E as inúmeras resoluções do CONANDA, do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que estabelecem como essa proteção deve ser feita. E a Resolução 113, a única que eu vou citar aqui, estabelece que proteger criança e adolescente exige trabalho em rede. Se a questão do trabalho infantil ela é complicada, a solução depende da atuação em rede de todo o sistema de garantia de direitos. E esse sistema de garantia de direitos ele tem a obrigação de diagnosticar a situação de trabalho infantil, forçar os órgãos públicos a criar política pública adequada, e essa política pública adequada, agora em tempo de pandemia, não tem outra alternativa, é tirar essa população da situação de miséria e pobreza. É essa situação que é a causa, o efeito, que gera, efeitos perversos para as crianças e adolescentes. Sem comida em casa, não há direito que possa, não há medida que possa evitar que crianças e adolescentes sejam encaminhadas, sejam jogadas para situações de trabalho infantil, e pior, para as piores delas. Além disso, a gente ainda teve a ratificação da Convenção 182. A Convenção 182, ontem o ministro Lério falou dela, ela é importantíssima. Ela é a única convenção da OIT que conseguiu ratificação universal. Em junho de 2020, todos os países que compõem a OIT, o último país que faltava ratificou, então hoje eu tenho a única convenção universalmente ratificada essa. E o que trata a Convenção 182? De medidas para eliminar as piores formas de trabalho infantil. O Brasil, em 2008, através do decreto 6.481, criou a relação das piores formas de trabalho infantil. Todas elas são proibidas para quem tem idade inferior a 18 anos. E dentro das atividades proibidas para quem tem idade inferior a 18 anos, está lá. Eu vou citar apenas algumas. Cuidado e vigilância de crianças, pessoas idosas ou doentes. Quantas crianças trabalham em serviço doméstico, tomando conta da casa dos irmãos menores? Na coleta, seleção e beneficiamento de lixo, quantas crianças nós temos visto na rua trabalhando com seus pais ou sozinhas na cata de material reciclável para poder vender e muitas vezes morando sobre as carroças que elas usam para catar material reciclável? Nas ruas e em outros logradouros públicos, quantas crianças no semáforo vendendo bala, vendendo pano de prato, lavando para-brisa? Ao ar livre, toda e qualquer atividade ao ar livre, eu coloco aqui a questão do trabalho rural, que o Gustavo tão bem colocou, porque ele é invisível, é invisibilizado. Por hora eu me pergunto, será que o trabalho infantil piorou ou as crianças que estavam escondidas nos ambientes laborais inadequados foram para a rua porque esses ambientes fecharam?
Mas eu não tenho dúvida que esse recrudescimento hoje incomoda a sociedade. A gente vê alguma movimentação porque as pessoas não querem ver as crianças na rua. E o pior, né? Por vezes, o próprio sistema de justiça não dá a resposta adequada. Eu vi outro dia a declaração de um juiz da infância que dizia que eu precisava, essas crianças que estão na rua trabalhando, precisam ser acolhidas institucionalmente e retirar o poder familiar dos seus pais. Essa é a pior alternativa. Isso é voltar no século passado. Eu preciso resgatar a família, eu preciso dar condições para essa família cuidar dessa criança. Destruir o laço afetivo que une pais e filhos é a pior forma de tentar combater a violência contra a criança e adolescente. E para isso a gente já tem um Sistema Único de Assistência Social e temos políticas públicas no âmbito do SUAS que garantem medidas que possam fortalecer os vínculos familiares e permitir que a criança e o adolescente continuem dentro das suas famílias de origem, com contato com as suas mães, com os seus pais ou com os familiares mais próximos. Ou seja, parece que quando a gente olha para a situação, que ela tende a ficar cada vez pior, quando eu vejo esse tipo de iniciativa. Então, o que a gente vai observar? As crianças que estão trabalhando estão em situação grave de violação. Eu preciso de lei para dizer que isso não pode? Eu não preciso de lei. A única lei que ainda falta, de novo, o ministro Léry colocou ontem, seria a criminalização do uso do trabalho infantil. Algumas figuras paralelas a gente até pode usar, mas eu ainda não tenho um crime para a exploração do trabalho infantil. Fora isso, o nosso arcabouço legal já dá possibilidade de que o sistema judiciário, quando vai atuar, seja o trabalhista, seja o da infância e juventude, lá da Justiça Estadual, possa atuar de modo adequado para garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes. O que há, me parece ainda, eu vou para a parte final da minha fala, é um abismo entre como fazer e o que fazer, né? Ora, por que o juiz do trabalho é importante para ser chamado nessa área de proteção? Quando você recepciona uma ação e você observa, e eu confesso para vocês que só depois que eu assumi o Juizado Especial da Infância e Adolescência, eu comecei a olhar o processo e vislumbrar ali pessoas com idade inferior a 18 anos em situação de trabalho, ou atual, ou porque já começaram a trabalhar antes da idade mínima, situações absurdas, de amplo e imenso descumprimento da legislação trabalhista. Então, você começa a perceber que esse problema do trabalho infantil, que é um problema estrutural, merece uma atuação estrutural da Justiça do Trabalho. O que significa isso? A Justiça do Trabalho precisa dar a resposta. E, para dar a resposta e garantir o acesso à justiça, ela precisa se enfronhar na rede de proteção. Eu preciso conhecer como garantir o direito daquela criança, daquele adolescente que estão de modo inadequado no mercado de trabalho. Como atender aquela família que está em situação de pobreza. Por exemplo, situações nas quais a criança vai trabalhar, quando você vai investigar, o pai faleceu, a mãe faleceu, ou o pai está preso, ela não tem quem cuide dela, ela está ali em casas provisórias, sem ter o atendimento adequado. Ou ela tem pais doentes, mães doentes que não conseguem trabalhar e resta a ela a possibilidade de ir para o trabalho. Situações mais graves quando você percebe uma determinada empresa que sistematicamente usa da mão de obra infantil e não cumpre a cota de aprendizagem. A situação de alvarás ainda, infelizmente, outorgados pela Justiça da Infância e Juventude, pelos juízes estaduais, para autorizar trabalho antes da idade mínima. Para mim, isso já foi banido com a Constituição de 88, mas é uma prática que ainda persiste. Então, se você pega no processo uma criança que está trabalhando, um adolescente na faixa de 14, 15 anos, com contrato de trabalho regular e não com contrato de trabalho infantil, mas com autorização, isso é ilegal. Essa autorização tem que ser imediatamente cassada. Então, o que a gente coloca dentro dessa especialização? O olhar diferenciado e o olhar especializado da Justiça do Trabalho, que tende a chamar a rede de proteção para, por um lado, evitar que essa situação ocorra com outros adolescentes e resgatar esse adolescente, inclusive encaminhando a família para os serviços sociais que possam existir no município. Eu vou dar um exemplo para encerrar de um caso muito recente que caiu aqui no juizado, Gustavo, e o caso envolve o estado da Bahia. E eu vou falar rapidamente sobre o que foi feito e como a gente está tentando atuar nesse caso, para mostrar como o sistema de justiça pode dar uma resposta adequada em tempos de pandemia para vencer a chaga do trabalho infantil. Nós temos aqui, eu trabalho numa região cafeeira, estou em Franca, e nós temos um município aqui, todos os nossos municípios, a maioria deles tem plantação de café. E foi agora em maio desse ano, em plena pandemia, em maio de 2021, foram flagradas 53 pessoas em situação de trabalho escravo numa fazenda de café. Dessas 53 pessoas, 13 eram crianças e adolescentes. Uma criança de 7 anos de idade e as outras entre 13, 14, 15 e 16 na colheita do café.
E a situação flagrada contou com a atuação do nosso Comitê de Eliminação do Trabalho Escravo, numa ação conjunta feita com os auditores fiscais, com os procuradores do trabalho, fez o resgate e diagnosticou péssimas condições de trabalho. E nesse diagnóstico observou-se que esse pessoal veio de Aracatu, que é um pequeno município lá do interior da Bahia, que tem cerca de 13 mil habitantes. Esses adolescentes vieram junto com seus familiares, eles estavam acompanhados de pais e mães, mas foram flagrados na colheita do café, vivendo em péssimas condições, sem recebimento de salário, e por aí vai, né? Aquela situação de trabalho escravo que a gente conhece. Essa ação foi distribuída para o GEA de Franca, porque contava com a situação de trabalho infantil no âmbito desse trabalho escravo. Para resumir a conversa, essa situação foi caminhando, houve bloqueio de patrimônio, e no dia 24 passado agora, eu decidi chamar uma audiência coletiva, um jeito diferente de tentar solucionar o processo, visando criar um círculo positivo que levasse para essa população lá de Aracatu alguma medida que pudesse, lá na origem, combater o trabalho infantil. Porque hoje a internet nos ajuda nisso, né? Tudo que você pesquisa, você acha. Eu descobri que essa cidadezinha tem o trabalho infantil também de modo endêmico. Hoje ele é endêmico no mundo, mas lá nós temos uma série de ações de resgate de trabalhadores encontrados em situação de escravidão Brasil afora, oriundos desse município de Aracatu, que é um município pequenininho, que realmente não tem lá muita estrutura. E eu convidei para a audiência a juíza do trabalho lá da jurisdição de Aracatu, que é a cidade, ela está na cidade de Brumado, a doutora Cristiane, uma pessoa fantástica, que se disponibilizou, interrompeu as férias dela, veio para a minha audiência virtual, outra coisa que, né, a gente conseguiu fazer foram as audiências virtuais nesse período, e convidei também tanto o doutor João Batista, do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo da gente, quanto o doutor Zanella, que é do Comitê do Trabalho Infantil, doutor João Batista, e o doutor Zanella do Trabalho Escravo. E veio também o gestor do trabalho escravo lá do TRT5, que é o Tribunal Geral do Trabalho da Bahia. E nessa audiência a gente conseguiu finalizar com um acordo, e esse acordo vai render aí entre 250 e 300 mil reais, que a gente agora começa a trabalhar para encontrar um projeto que possa ser desenvolvido lá no município de Aracatu, para garantir que essas crianças, esses adolescentes que foram encontrados aqui em situação de trabalho infantil, possam ter adequada reinserção no ambiente educacional, porque alguns deles vieram com a informação de que tinham abandonado a escola, que é exatamente aquilo que você colocou. Abandonar a escola é o caminho mais curto para lesão definitiva que o trabalho infantil pode trazer para essas crianças e para esses adolescentes. Então, por que eu trago esse exemplo? Eu falava isso no dia, né? O trabalho escravo não tem fronteira. As pessoas são aliciadas e caminham o Brasil inteiro. O judiciário trabalhista também não pode ter. E a gente já tem ferramentas. O próprio Código de Processo Civil nos possibilita trabalhar em cooperação judicial. Então, por que não criar medidas de cooperação judicial que, diagnosticando grave violação dos direitos da criança e do adolescente, possam reverter em projetos adequados, reais, efetivos e criar um círculo positivo exatamente no local onde a lesão ocorreu, tirando essas famílias da miséria e da pobreza. Bom, rapidamente era isso que eu queria falar. Eu vou finalizar aqui com uma frase que eu gosto muito, que não é, embora ela seja atribuída na internet à Cora Coralina, ela não é da Cora Coralina, embora o próprio autor diga que se sinta honrado com a indicação dessa frase como sendo dela, que é o Geraldo Eustáquio de Souza. De tudo aquilo que o Gustavo falou, de tudo aquilo que a gente vê no trabalho infantil. E, Gustavo, só para pontuar, eu também comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 12 anos, então ter chegado aqui não foi fácil, né? A gente sabe a luta que é você vencer as dificuldades, inclusive da formação adequada para poder desenvolver alguma profissão de maior relevo, e a gente passa a ter a obrigação em devolver para a sociedade aquilo que ela nos deu. E a frase é assim: se a gente já pensou em desistir, Gustavo, eu acho que de tudo aquilo que a gente vê, por horas a gente pensa. No entanto, essa frase mexe muito comigo, porque ele diz assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, principalmente quando a gente vê a situação de fome e de miséria dessas crianças e, por vezes, a cegueira coletiva de pessoas que não se importam, que não atuam como devem atuar, não dão resposta dentro do seu lugar de fala. Mas mesmo quando eu penso em desistir, a gente não deve se levar a sério. E a frase diz isso, né? Tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas.
Tem mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. E tem mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, que todos nós possamos ser esperançosos, como diz o Ariano Suassuna, né? Sejamos realistas e esperançosos, porque eu acredito que nós podemos, sim, em conjunto, criar uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Muito obrigada a todos, espero ter atendido a expectativa. Devolvo a palavra à doutora Tereza. Muito bem, doutora Eliana, excelente palestra. Nós temos uma pergunta para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, como a educação tem transformado a vida de jovens e aumentado o número de doutores no interior da Bahia? A gente estava conversando aqui porque as coisas têm seguido assim de uma forma incrível. A gente está falando sobre meu exemplo, mas o lugar onde eu nasci, por exemplo, citar essa situação, o lugar onde eu nasci, chamado Crenguenhém, tem uns 2.000 habitantes hoje, deve ter em média de 2.000 por aí e tal. Nós temos, acho que, uns 10 doutores. Eu, meu irmão, aí já tem outros 2 irmãos que são amigos, nossos, muito amigos, próximo da família, mais 2 doutores, aí você já vê mais 2 doutores e outra família, porque parece que isso vai somando, não é só um irmão, já leva outro, aí eu sempre brinco com os amigos, assim, eu falo, olha, Crenguenhém eu acho que tem mais doutores por metro quadrado do que qualquer lugar do planeta, porque a gente é pequenininho e com certeza, se eu somando, tem mais ou menos uns 10 professores catedráticos que saíram, posições de extrema importância, assim, a molecada, assim, passar em medicina na Federal da Bahia e a coisa se juntando, sabe? Então, assim, tem sido uma transformação. Sabe, a gente acaba iniciando, mas outras pessoas vão. Hoje eu estou com 39 anos, aí eu olho para o meu irmão com 33, seguindo o mesmo caminho, e aí várias pessoas, quando a gente retorna, a turma, a molecada, assim, vê a gente assim como referência, nas próprias universidades, eu conversando com o reitor da universidade onde eu estudei, ele falando que seria modelo e tal, de estudante. Mas sabe uma das coisas que é mais incrível? As duas coisas. Ver a turminha, assim, a molecada, assim, das escolas, assim, pública e particular também, falando que, olha, você é cientista, eu nunca estudei tanto por sua causa, e as mães, assim, falando, eu quero que meus filhos sejam que nem você. Isso dá uma sensação que é impagável, é inacreditável que isso está acontecendo, assim. Então, graças a Deus, isso tem acontecido muito bem, graças a Deus, eu fico muito feliz. E parabéns, doutora Tereza, pela baita palestra, e obrigado. Nós que agradecemos aos participantes deste painel. Doutora Eliana, desculpa pela palestra. Que procurou juntar luzes a um problema sério, apontou caminhos de esperança para superar este problema. E como nós conversávamos antes de iniciar o painel, o nosso Brasil tem tudo para superar este grave problema, tem tudo para investir em formação e educação, tem tudo para produzir resultados excepcionais, como os relatados pelo Gustavo. Porque não se trata apenas da vida de um jovem, mas da formação de um país decente, um país que se dá ao respeito. Muito obrigada a todos, declaro encerrado esse painel e devolvo a palavra ao cerimonial.